Pessoal, então a gente já vai dar início. Sejam bem-vindos a esse webinar que tem o título aí Metas baseadas em ciência e cana-de-açúcar. É hoje que a gente vai falar um pouquinho do plano de trabalho desse projeto. Meu nome é Lívia Inácio e eu sou Head da América do Sul para Bonsucro e também estou liderando a frente de trabalho climática na organização. Como a maioria de vocês sabe, a Bonsucro é a plataforma e padrão global de sustentabilidade para a cana-de-açúcar, né, uma das culturas agrícolas mais importantes do mundo, e a gente tem como grande propósito acelerar coletivamente a produção e o uso sustentável da cana e dos seus derivados. Hoje é um dia bastante especial para a gente, em que a gente vai realmente apresentar o plano de trabalho desse projeto que a gente lançou recentemente na Bonsucro Global Week, aqui em Ribeirão Preto, tá? Sobre abordar a emergência climática por meio do estabelecimento de metas baseadas em ciência no setor de cana-de-açúcar. Antes da gente iniciar de fato, queria passar para vocês rapidamente algumas informações logísticas, né, da sessão. Então, esse webinar está sendo gravado, tanto o material quanto a gravação vão ser enviados a todos vocês posteriormente, tá? A gente vai disponibilizar a todos. Se vocês tiverem dúvidas ao longo dessa sessão, vocês podem ficar à vontade para mandar pelo botão Q&A do Zoom, na parte inferior, tá? As perguntas, elas vão ser todas respondidas no final. A gente vai fazer um esforço para responder o máximo possível de perguntas, mas é possível que se a gente não tiver tempo, a gente dê seguimento por e-mail, tá? E no final também todos vocês vão receber um link para uma pesquisa de satisfação sobre essa sessão e ajudaria bastante se vocês preenchessem para ajudar a gente sempre a melhorar os nossos fóruns online, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, essa é a agenda do nosso webinar de hoje, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do contexto do projeto, quais foram as motivações que levaram a Bonsucro a propor esse projeto, quais são os seus objetivos, o que a gente quer com ele, o método que a gente vai adotar para definir, né, essas entregas, os papéis e responsabilidades, ou seja, o time que vai estar envolvido com esse projeto, o cronograma dele, as formas que as empresas têm de se envolver de participar do desenvolvimento desse projeto, um pouquinho sobre os recursos e os materiais que já estão disponíveis sobre o projeto, e aí a gente fecha com perguntas e respostas. Bom, então tudo começa com o fato, né, de que a cana-de-açúcar, como uma cultura agrícola, emite, né, gases de efeito estufa relacionados tanto com a sua produção, com o seu processamento ou com o seu uso, tá? Como a gente pode ver aqui nessa primeira figura. No entanto, a cana-de-açúcar ela não é um dos principais cultivos agrícolas emissores de gases de efeito estufa. E, particularmente, quando a gente adota boas práticas na fase agrícola ou na fase industrial, os derivados, os produtos derivados de cana-de-açúcar, na verdade, eles podem até contribuir para uma economia de baixo carbono, né? Por exemplo, quando a gente usa o etanol, tanto de primeira quanto de segunda geração como biocombustível, o uso do bagaço de cana como uma fonte de bioeletricidade e muitas outras inovações que a gente sabe que podem ser feitas a partir de cana-de-açúcar renováveis, né, à base de cana, por exemplo, papel e bioplástico. E com isso em mente, no ano passado, a Bonsucro lançou um plano estratégico para 2021 a 2026, que vai realmente nortear as nossas ações. E um dos grandes objetivos que a gente tem é melhorar o impacto ambiental da cana-de-açúcar. E a gente coloca aqui a ação climática no setor como um dos principais objetivos estratégicos da organização. Para trabalhar a ação climática, a Bonsucro definiu aí dois grandes indicadores de trabalho. O primeiro, mais relacionado à comunidade certificada, que visa diminuir a intensidade carbônica das unidades certificadas pela Bonsucro, e o segundo, que é um pouquinho mais amplo, que fala de trabalhar compromissos e ações coletivas em linha com o cenário de 1,5 graus de aquecimento global,
tá? Então, como parte do contexto desse projeto que a gente está falando hoje, e como uma plataforma de mudança do setor, a Bonsucro quer trabalhar com os membros, né, com os parceiros, para abordar essa emergência climática e que isso fomente compromissos, né, e ações climáticas no setor, tá? De acordo com o Acordo de Paris também, né, com as metas 2030, e hoje esse projeto que a gente está falando tem a intenção de cobrir isso e tem total conexão com esse segundo objetivo estratégico. É lógico que a certificação Bonsucro em si continua sendo, né, de vital importância para a gente promover essa ação climática através da aplicação dos padrões de certificação da Bonsucro, já que a gente sabe que os dados de auditoria tanto de produtores de cana quanto de usinas certificadas pela Bonsucro, indicam reduções significativas, né, de gás de efeito estufa ano após ano, tá? Também no consumo de água, na questão de limite, né, de conversão de terra, de ter 0 hectares de terras que foram convertidas, né, tudo isso contribuindo aí para a ação climática no setor. Esses dados, como a gente sabe, eles são respaldados por pesquisadores, né, por agências terceiras de pesquisa, e a gente também sabe que se o padrão Bonsucro fosse adotado em nível mundial, em todas as áreas de cana do mundo, a gente teria um potencial de redução de emissões de gás de efeito estufa pela metade, tá? Então, isso já foi feita, essa projeção aí extrapolada da aplicabilidade pela Universidade de Minnesota alguns anos atrás. Bom, esse projeto de hoje, como contexto, ele também se conecta totalmente com o que é exigido pelo novo padrão de produção Bonsucro que foi lançado esse ano, tá? Então, esse projeto ele vai ser bem relevante para quem é certificado pela Bonsucro, já que no indicador 321, lá no princípio 3, o padrão ele pede que seja realizado um plano de mitigação climática e um plano de adaptação ou resistência às mudanças climáticas, tá? Aqui nas observações a gente fala, né, que como parte desse plano de mitigação, as emissões têm que ser medidas, né, emissões de referência têm que ser definidas e metas, né, objetivos absolutos de redução de gases de efeito estufa, tá? Esse é um indicador essencial, o que significa que não são aceitas, né, desvios e não conformidades em relação a ele, tá? Mas a gente também sabe que a Bonsucro, o padrão, ele deixou aberto para que cada empresa estabeleça aí o seu próprio método de definição dessas metas de redução de gases de efeito estufa, e isso tem gerado perguntas, né? Tem gerado dúvidas aí na implementação. Então, o projeto de hoje, as entregas dele vão realmente endereçar essas perguntas relacionadas a esse indicador em si, já que a gente vai ter um guia e uma ferramenta para definir meta de redução de gás de efeito estufa para empresas do setor sucroenergético, seja um produtor de cana, uma usina de cana, um comprador de derivados de cana que tem que reduzir as suas emissões da sua cadeia de suprimentos, né? Então, todas essas necessidades vão ser cobertas aqui por esse projeto, tá? Bom, e aí, com tudo isso em mente, o que a Bonsucro tem feito, né, desde então? A gente tem aprendido e tentado produzir cada vez mais conteúdos úteis para o setor em relação à ação climática. A gente tem uma ficha climática aqui falando do assunto no setor. A gente tem já uma página no site da Bonsucro que traz vários temas também do que a gente vem fazendo. E, além disso, esse ano a gente também criou um plano de trabalho bem mais detalhado de ação climática, o que a gente chama de roadmap, ou um mapa, né, de ação, de tudo que a Bonsucro vai fazer até 2026 relacionado à ação climática. E esse projeto de hoje também está inserido aqui nesse contexto desse mapa mais amplo, né? Importante dizer que a Bonsucro, ela quer atuar muito além da certificação, né? Então, a certificação, continua sendo uma grande ferramenta de ação climática, mas a atuação da Bonsucro vai muito além, e é o que a gente tentou capturar aqui nesse plano de ação climática. E aí, já falando mais do contexto do nosso projeto,
Como eu falei, né, uma das coisas que a gente quer fazer como parte, sendo uma plataforma de mudança, é promover compromisso climático, né, no setor de cana-de-açúcar. Para impulsionar isso, precisa ter uma metodologia, né, de como fazer tudo isso de uma forma padronizada e comum no setor. E por isso que nos últimos meses a gente tem conversado com a organização chamada SBTI, que vem do inglês Science Based Targets Initiative, ou Iniciativa de Metas Baseadas em Ciência, que é uma associação entre o CDP, o Pacto Global, o WRI e o WWF, tá? E o SBTI é a iniciativa global mais importante e que tem mais credibilidade na definição de como metas climáticas têm que ser definidas, né? Então, são eles que dão os padrões de como essas metas precisam ser definidas com base em ciência, tá? Recentemente, o SBTI lançou, agora em setembro, um guia específico chamado FLAG, tá? Que é para empresas de floresta, terra e agricultura, para que essas empresas de setor alimentício, florestal, agrícola, possam ter um método padrão de definição de metas, tá? Esse método FLAG, ele tem duas grandes formas de você definir uma meta que é setorial, ou commodities, né? Então, existe um método mais amplo, que já está disponível e que até poderia ser utilizado pelo setor sucroenergético para estabelecer suas metas, mas ele entra no bolo aqui, floresta, terra e agricultura, tá? E também existe uma segunda forma, como eu falei, que são commodities agrícolas. Então, o SBTI listou 11 curvas, né, 11 formas de se definir meta para commodities agrícolas específicas. No entanto, a cana-de-açúcar não entrou nessa lista de métodos específicos, porque, como a gente falou, ela não é uma grande emissora de gás de efeito estufa, tá? Então, apesar de não ter entrado, a Bonsucro quer tomar frente, né, nesse assunto e realmente desenvolver essa curva, né, específica para o setor de cana-de-açúcar, estabelecer metas de redução de gases de efeito estufa, tá? A gente sabe que o SBTI também não tem planos num curto prazo de desenvolver uma rota para a cana-de-açúcar, tá? Então, a Bonsucro, por ter os membros, por ter o conhecimento e toda essa atuação no setor sucroenergético, temos condições de abraçar essa causa e de desenvolver essa curva para o setor sucroenergético, que contemple todas as particularidades que a gente sabe que o nosso setor tem. Bom, então, como grandes objetivos do projeto, primeiramente, desenvolver essa metodologia setorial que vai impulsionar compromisso, né, com meta baseado em ciência, e que isso, na sequência, leve realmente às reduções de emissões pelo setor, tá? E num segundo momento, acho que além de definir essa metodologia, a Bonsucro quer, com esse projeto, apoiar os membros, né, e o setor como um todo, a cumprir essas metas por meio de acesso a dados, insights, oportunidades de financiamento verde. A gente quer que essa ferramenta e esse guia de estabelecimento de metas também tragam oportunidades para o setor, tá? E que possam aí acelerar essa transição para uma economia de baixo carbono, tá? Bom, a Bonsucro não vai fazer isso sozinha, então o nosso grande parceiro técnico para o projeto nessa missão é a consultoria Quantis, tá? Que tem muita experiência tanto em agricultura quanto em desenvolvimento dessas rotas, dessas curvas climáticas para a redução de gás de efeito estufa e também de acordo com a metodologia do SBTI, que é a organização mais importante nesse universo. E antes da gente entrar, acho que na metodologia, eu queria dizer o seguinte, a essa altura, né, que apesar da gente estar em contato e estamos em conversas com o SBTI, essa rota, esse caminho, essa curva de mitigação climática que a gente vai entregar nesse projeto, ela ainda não conta com o respaldo do SBTI, tá? E ainda não é parte dos critérios do SBTI.
A gente entende, como eu falei, que a Bom Sucro tem a experiência certa para produzir essa curva, para realmente fazer isso, o acesso às pessoas certas, e a gente vai trabalhar para que essas soluções que a gente vai entregar, sim, sejam depois incorporadas no pacote aí de métodos do SBTI no futuro e que tenham aí esse respaldo, essa chancela do SBTI. No entanto, até agora a gente não tem isso e, portanto, ao longo do projeto, a gente vai seguir à risca toda a metodologia e as orientações do SBTI para produzir esse tipo de curva, tá bom? Então, só para ficar bem claro aqui desde o começo. Então, o método que a gente vai utilizar, basicamente, tem 4 passos que a gente vai seguir no projeto, né? Então, ele vai começar com uma revisão bibliográfica de dados e da ciência sobre o que já existe em termos de definição de metas baseadas em ciência. A gente vai usar todo o padrão do SBTI, o FLAG, né, para isso. E a gente vai estudar os 3 principais componentes de uma curva de redução, que são as emissões relacionadas à mudança do uso do solo, emissões não relacionadas à mudança do uso do solo e as remoções agrícolas, tá bom? Em segundo lugar, a gente vai passar por uma etapa de coleta de dados. Então, aqui a gente vai precisar de dados reais do setor de cana-de-açúcar para modelar esse caminho, essa rota de cana-de-açúcar, com dados regionalizados, tá? Então, aqui é importante dizer que a gente vai coletar ao máximo possível e regionalizar essa operação agrícola ao redor do mundo, tá? Para que isso se reflita nas metas que vão ser geradas a partir desse projeto, tá? Terceira etapa, a gente vai trabalhar numa base de emissões, num baseline de emissões para o setor sucroenergético, né? Tanto emissões de mudança do uso do solo, quanto as outras, né? E as remoções associadas a essa produção. Então, criar um baseline de emissões por quilograma de cana ou por tonelada de cana-de-açúcar, tá? E aqui é importante também dizer que para esse projeto, né, como escopo desse projeto, nesse primeiro momento, a gente vai cobrir as emissões até a porteira da fazenda, tá? Então, a gente vai cobrir apenas emissões e, consequentemente, metas aplicáveis à fase agrícola da cana-de-açúcar, já que a gente sabe que essas são as emissões mais relevantes, né, do setor. De acordo com a base da Bom Sucro, quase 70% das emissões do setor vem da fase agrícola, então é aí que a gente vai focar nesse primeiro momento. Mas a gente tem sim a intenção de, num segundo ou terceiro momento do projeto, incluir também essa curva de mitigação, essa rota climática para a fase industrial, transporte e outras relacionadas aí a essa cadeia, tá? E por último, esse modelo, ele vai ser feito, né, essa curva, né, de mitigação, vai ser desenvolvido um objetivo potencial, né, de mitigação para a cana-de-açúcar no setor, que esteja alinhado com o FLAG, tá? Então, esse modelo vai ser, de fato, criado. Tudo isso vai passar por teste piloto e também por consulta pública, para que todo mundo tenha oportunidade de interagir com isso. A grande entrega a gente está chamando de caminho, mas muita gente, eu mesma falo muito rota ou curva, né, de mitigação de gases de efeito estufa para cana-de-açúcar. Do inglês o pessoal usa muito pathway, então acho que também ao longo desse projeto também vão ouvir bastante o termo em inglês, que nada mais é do que caminho, tá? Esse caminho de mitigação, como eu falei, ele vai ter 2 grandes componentes, né? Um guia de como definir meta para o setor sucroenergético e uma ferramenta, de fato, que você imputa seus dados e a sua meta é gerada, né, com todas as considerações do setor sucroenergético. No caso do guia, ele vai ser um PDF, né, um documento metodológico, bem conciso, que também vai ter um pouco dos aprendizados e das recomendações do próprio FLAG, né, do SBTI. A gente está estimando aí ao redor de 5 páginas para esse guia, e ele vai ter todas as explicações desses componentes do modelo, né? Ela é mudança de uso do solo, não mudança de uso do solo e remoções, e vai descrever quais são as premissas e os pressupostos que a gente vai ter que adotar nesse modelo, tá? A ferramenta de definição de meta, a gente estima que ela vai continuar sendo no Excel, tá? Ela vai ser uma planilha de cálculo.
ela vai ser gerada tanto de forma independente, quanto também vai ter uma aba lá na calculadora da Bonsucro, com essa ferramenta, tá? Para que qualquer empresa que atue no setor possa preencher e ver qual deve ser a sua meta baseada em ciência de redução de emissões para o setor sucroenergético. Tá? A gente vai estruturar essa planilha da mesma forma como o SBTi estruturou as rotas de commodities, daquelas 11 commodities que eles também criaram, tá? E esses são os campos que vão estar lá nessa ferramenta de definição de meta. Então, você vai poder selecionar qual é a sua região de produção, qual é o seu ano base de emissões que você está considerando e o seu ano alvo da meta. Então, vou considerar 2022 como meu ano base, 2030 como meu ano alvo, tá? Então, essa é a intenção aqui. A gente vai ter ali também para reportar o volume de produção, tanto no ano base da meta quanto no ano alvo, e vai ter o campo ali para reportar as emissões de fato de cana de açúcar. Então, uma premissa é que sim, a empresa tenha quantificadas essas emissões de gás de efeito estufa relacionadas à sua produção aí de cana de açúcar, tá? Tudo isso vai ser bem simples, bem fácil de usar, e a gente, como eu falei, vai respeitar os critérios do FLEG, pensando numa integração futura, tá? Então, aqui, o que é mais importante também de mencionar, principalmente nessa parte de reportar as emissões, é que se as empresas adotam boas práticas no campo, que diferenciam aí esse volume de emissões da produção de cana, isso vai se refletir na meta que vai ser gerada pela ferramenta. Então, quanto mais boas práticas são adotadas, menos ambiciosa possivelmente vai ser a sua meta de redução, tá? Então, não as boas práticas não são um aspecto que a gente vai capturar aqui, na ferramenta da meta, já é algo que já vai vir pelo seu volume de emissões, né? Boas práticas geram menos emissões, e aqui você reportando menos emissões, você vai ter uma meta proporcional a esse volume. Bom, e quem vai se envolver com esse projeto? Como é que a gente vai trabalhar e quais são as responsabilidades aí que a gente vai definir? Então, esse vai ser um processo multi-stakeholder, né, composto aí por várias partes interessadas. Esse é um aspecto que a Bonsucro sempre trabalha assim, né, um processo bem participativo e colaborativo. Nós, como equipe Bonsucro, e eu vou ser o ponto focal aqui para esse projeto, nós vamos ser responsáveis por facilitar, coordenar, supervisionar o processo, né, de desenvolvimento de tudo isso. A Quantis, como nossa parceira técnica, é quem vai, de fato, desenvolver o conteúdo, tanto do guia quanto da ferramenta de metas. A gente trabalha com a Chelsea e com uma equipe dela de consultores. A gente vai formar também um comitê técnico, a gente está chamando de comitê técnico consultivo, tá? Esse comitê provavelmente é o que vai requerer um pouco mais de dedicação dos seus participantes, tá? Já que ele vai ser responsável por tanto direcionar o projeto estrategicamente, garantir que a gente está indo na direção correta, quanto revisar tudo que sair do projeto de uma forma contínua, tá? A gente vai se assegurar de que esse seja um comitê diverso, do ponto de vista de geografia, do ponto de vista de atores da cadeia de cana-de-açúcar, e que todos os atores relevantes estejam aí nesse grupo, tá? Já que a gente precisa que alguns conhecimentos, né, algumas experiências sejam vistas, aí, sejam colocadas para esse grupo, tá? Então, a gente antecipa que esse vai ser um grupo de trabalho relativamente pequeno e a gente vai priorizar a participação das pessoas que fazem parte do conselho de membros da Bonsucro, tá? Tanto do nosso conselho de membros quanto do conselho técnico consultivo da Bonsucro também, tá? E a gente já estamos convidando alguns pesquisadores também para fazer parte desse comitê que vai trabalhar juntos nesse projeto. E aí, aqui, o nosso último grande ator principal desse projeto a gente está chamando de grupo de teste piloto, tá? Basicamente, esse grupo vai ser formado por empresas que atuam nessa cadeia, desde produtor, usina, intermediário, trader e usuário final, compradores de derivados de cana, tá? E esse grupo vai ter duas grandes responsabilidades, né? A primeira
de fornecer dado real sobre a operação de cana deles, tá? E aí, se for, por exemplo, já for uma unidade certificada pela Bonsucro, e a Bonsucro já tiver esses dados, é só uma questão de autorizar o uso para a finalidade do projeto, tá? Então, realmente fornecer esses dados para que a gente alimente o modelo. E, num segundo momento, mais adiante, vai ser de realmente pegar o rascunho do guia e da ferramenta que vão ser gerados e testar, né, com dados reais aí, e fornecer feedback para melhoria desses documentos, tá? Então, basicamente é isso que o grupo de teste piloto espera que o grupo de teste piloto faça, tá? Vai ser um exercício bem guiado, bem orientado, né, esse teste piloto que a gente vai fazer para testar aspectos específicos dessa ferramenta, que, como vocês viram, ela pretende ser bem simples, né? E basicamente são essas as responsabilidades. E aí a gente entra no cronograma, né, do projeto. Como vocês podem ver, é um projeto de praticamente 12 meses de duração, tá? A gente lançou o projeto na Global Week, estamos agora em fase de planejamento e montagem desse comitê técnico consultivo. Até janeiro a gente deve publicar os nomes para todos. E a execução de fato do projeto vai começar em janeiro, tá? Basicamente, entre janeiro e fevereiro, a gente vai ter primeira rodada de coleta de dados com os parceiros piloto, tá? Vai definir o baseline de emissões e criar essa ferramenta, tá? De fevereiro a março, basicamente, a gente vai fazer um modelo, né? Vai ser criado aí o modelo da curva de mitigação e vai ser criado aí o primeiro rascunho, tá? A partir de março, a gente faz uma nova coleta de dados com as empresas parceiras, com os parceiros de piloto, para gerar aí um segundo rascunho, tá? E que vai ser o rascunho que vai ser levado para o teste piloto e para a consulta pública, tá? Então, teste piloto e consulta pública, a gente está estimando que junho, julho do ano que vem, a gente inicia esse processo, que deve durar aí 2 meses, tá? E onde as empresas vão ter essa oportunidade de testar tudo isso, ou, se não quiser oficialmente testar, participar da consulta pública e envio de comentários geral, tá? Na sequência, o Bonsucro vai estudar o que vier de feedback tanto do piloto quanto da consulta, decidir o que a gente vai incorporar, e a gente pretende lançar, né, finalizar e lançar esses documentos finais até novembro do ano que vem, tá? Então, esse é o nosso cronograma aí de trabalho daqui para frente. Bom, e aí agora eu gostaria novamente, como fiz lá na Bonsucro Week, se algum de vocês esteve por lá, faço agora novamente um chamado de apoio aí do setor, um chamado mais amplo de apoio, desde produtor de cana, usina, banco, trader, consumidor final desses produtos, todo mundo que tenha interesse em ver a construção, né, dessa ferramenta de metas, que vai ajudar o setor a realmente dimensionar qual deve ser a sua contribuição para a agenda climática, considerando, claro, as emissões que ele tem, mas também os benefícios climáticos que tanto a produção quanto o uso de derivados de cana vai gerar, tá? A gente tem usado essa hashtag aqui para o projeto, hashtag Sugarcane Pathway, a gente está usando ela em inglês, tá? Então, também convido vocês aí a interagir com o projeto, e agora a gente fala mesmo das formas de se envolver com esse projeto. E aí, para isso, eu vou pedir a gentileza da Natália, que também está aqui comigo hoje na linha, colocar alguns links para vocês no chat, para facilitar aí o acesso, tá? Então, primeiramente, caso você tenha interesse em ser atualizado, né, a se envolver com o projeto por apenas ser atualizado em relação às novidades do avanço, né, do projeto, a gente tem um mailing list específico para o projeto, tá? Que a Natália vai colocar o link aí para vocês, é só cadastrar suas informações e aí você passa a receber as atualizações em relação ao avanço do projeto, tá? Caso a sua organização tenha interesse em fazer parte do grupo de teste piloto, tá? E aí a gente vai chamar a sua organização de parceiro do piloto.
podem enviar um e-mail para mim com o seu logo, tá? O logo da sua empresa, e a gente vai colocar o logo da sua empresa lá na página do projeto. A Natália também vai colocar aí o link específico da página do site da Bonsucro, em que a gente está falando sobre o projeto. Caso você, por algum motivo, não queira se envolver com o piloto, não queira estar aí com a gente nessa parte de dados e de testes do modelo, você pode apoiar o projeto mais na parte de comunicação mesmo, tá? Então, a gente criou essa modalidade aqui do projeto de parceiros de apoio, tá? Que são os parceiros que vão realmente comunicar sobre o projeto, comunicar o apoio sobre o projeto. Para isso, a gente já tem vários recursos de comunicação, no link que a Nath também vai colocar, e aqui todo mundo é convidado também a utilizar essas artes, esses materiais para comunicar sobre o projeto, tá? Não só os parceiros piloto, não só os parceiros de apoio, qualquer empresa que queira se manifestar publicamente sobre o projeto, ela é bem-vinda, tá? Ela é convidada, mas caso você realmente queira associar a sua empresa ao desenvolvimento desse projeto, né, a imagem da sua empresa ao que o projeto pretende, você também pode mandar o logo para a gente, pode escrever um e-mail para mim e a gente vai publicar no site, tá? Também como um parceiro de apoio do projeto. E eu acho que a última forma aí de se envolver com o projeto vai ser compartilhando comentários, né, participando efetivamente durante o processo de consulta pública em junho, julho de 2023, tá? Bom, tanto durante a Bonsucro Week como depois da Bonsucro Week, a gente já teve diversas empresas que se manifestaram positivamente com a intenção de apoiar o projeto, tá? E agora a gente vai convidar elas que definam especificamente como elas querem se envolver, realmente fazendo parte como parceiro piloto, ou se elas vão preferir apoiar o projeto apenas de uma forma mais de comunicação, né, e ser um parceiro de apoio, tá? Então, a gente vai entrar em contato novamente com todas essas empresas para ver como elas vão preferir se envolver efetivamente com o projeto, tá? Bom, e esses são os recursos que a gente tem sobre o projeto. A gente tem o site, que o link está aí no chat. Essa apresentação vai ser incluída lá. Já existe um sumário executivo do projeto, caso vocês tenham interesse em circular internamente também, de 2 páginas. A gente tem, como eu falei, já um kit de materiais para publicação, para comunicação. Tem nos 3 idiomas, português, inglês e espanhol, tá? O link também está aí no chat, que vocês podem usar. Então, fiquem à vontade para usar e abusar desses materiais. E tem um vídeo também bem curtinho, de menos de 4 minutos, que eu também explico em linhas gerais o que é o projeto, então também podem ficar à vontade para usar, tá? Bom, então acho que agora a gente entra no bloco aí de perguntas e respostas. Antes, eu só queria também pedir a gentileza, se a Nath puder colocar o link no chat da pesquisa de satisfação sobre essa sessão, para que todo mundo já possa abrir, não esquecer de preencher no final. Eu vou fazer uma pausa aqui na apresentação para a gente poder olhar o perguntas e respostas. Vamos lá. Tem uma pergunta legal aqui da Júlia, da Única. Júlia, obrigada por participar. Se esse levantamento vai ser feito apenas com os membros da Bonsucro. Então, Júlia, a gente, para compor o comitê, né, que vai revisar as entregas, né, do projeto, que vai ter uma rotina de revisão mais frequente ao longo do ano que vem, a gente vai priorizar os participantes do Conselho de Membros da Bonsucro, porque lá a gente tem todos os elos da cadeia contemplados, e o Conselho Técnico da Bonsucro, né? E também alguns pesquisadores, tá? Então, num primeiro momento, essas validações vão se restringir aos membros, mas o levantamento de dados, que acho que é o que você está perguntando, para alimentar o modelo, isso pode ser de qualquer empresa. Qualquer empresa pode se voluntariar para fazer parte daquele grupo piloto, né, que a gente está chamando, e que vai ter aquelas 2 responsabilidades. Fornecer dados, né, para alimentar esse modelo e realmente testar essa ferramenta em junho, julho do ano que vem. Para fazer parte do teste piloto, não precisa ser membro da Bonsucro. Qualquer empresa do setor
pode se voluntariar para fornecer os seus dados e testar oficialmente essa ferramenta depois. Mas o dia a dia aí da gestão e dessas validações mais frequentes para chegar na primeira versão e na segunda versão, a gente vai, no primeiro momento, restringir para o Conselho de Membros e para o Conselho Técnico da Bonsucro. Aí tem uma pergunta aqui, participante anônimo, se a ferramenta contemplará tecnologias de captura de carbono. Ótima pergunta. É o seguinte, então, o projeto, como eu falei, né, essas tecnologias de captura de carbono, de medição de carbono no solo, tudo isso vai se refletir no inventário de emissões de gás de efeito estufa de uma determinada empresa, né? Então, o projeto, ele não tem como objetivo implementar a tecnologia de captura de medição, né, de captura de carbono no solo. O projeto tem como objetivo te dar uma ferramenta que vai te falar qual tem que ser a sua meta. A sua meta vai depender de quanto você está emitindo, né? Você, como empresa, quanto você emite hoje e quanto você captura também, se você é uma empresa agrícola, né? Mas como você mede essa captura de carbono no solo, qual tecnologia você usa para medir isso em campo, isso acaba não entrando no escopo desse projeto. Isso, claro, vai ajudar que você meça isso de uma forma mais apurada e tenha um inventário de gás de efeito estufa mais realista, né? E isso depois vai se refletir numa meta mais ou menos ambiciosa para a sua empresa. Aqui, tem uma pergunta meio comprida aqui, deixa eu ler. Vamos lá, deixa eu colocar ela aqui já para todo mundo. Bom, uma pergunta anônima também. Para esse estudo de cálculo de emissões, vocês estarão levando em consideração que sejam utilizados os dados reais do tamanho das áreas com conversões de uso da terra? Sim, a ideia é coletar dados reais do setor para alimentar um modelo que vai ter um baseline de emissões e que vai ter uma meta, né, para esse contexto. Pergunto, pois hoje a ferramenta do Calculator é limitada em relação a isso, dado que, independente do tamanho da área convertida, se for 1 hectare de cultura perene para cana ou 1.000 hectares, isso não é levado em consideração. E na prática, deveria, dado que quanto maior a área convertida, maior a emissão, sim, e pelo fato do calculator não ter esse entendimento e o padrão Bonsucro padronizar valores de acordo com a conversão realizada, sem considerar a extensão, a oportunidade de melhoria, e seria interessante pensar nisso nesse estudo. É uma ótima sugestão, concordo plenamente, acho que tem algumas limitações aí nessa parte de mudança do uso da terra e como isso está refletido na calculadora Bonsucro, lembrando que a gente segue também a diretiva europeia, tá? Então, acho que muito do que está lá é porque existe uma outra diretriz, né, de fora que a gente precisa seguir. Para o contexto desse projeto, a gente não está falando da certificação e a gente não está falando do que está lá dentro da calculadora. A gente quer saber qual tem que ser a meta realista para uma empresa do setor se colocar em termos de redução e que isso reflita suas práticas no campo, né? Então, para isso, a gente vai precisar de dados reais, tanto de área convertida, quanto de emissões relacionadas a essa área convertida, para ela conseguir alimentar um modelo regionalizado, né? A gente vai conseguir individualizar por regiões do mundo e que isso se reflita numa meta justa, vamos dizer assim, para empresas que já estão na frente em termos de adoção de boas práticas, tá? Mas o cálculo, a gente vai colocar essa ferramenta lá dentro da calculadora para facilitar para quem já é certificado, mas na prática ela não vai nem conversar, acho que com os dados de input, né, da calculadora. Tem mais algumas aqui. Da Mariana Curtis, obrigada, Mariana. Se terá sugestão de cálculo das remoções de carbono a partir de florestas? Obrigada. Mariana, é o seguinte,
Esse cálculo das remoções de florestas, caso você tenha aí remanescente vegetal florestal na sua área, é algo que vai fazer parte do seu inventário, né, de gases de efeito estufa. Você vai seguir a metodologia que você quiser para calcular quais são as suas emissões e as suas remoções da operação, tá? Isso vai ser um dado, emissões de gás de efeito estufa agrícola vai ser um dado, como a gente viu lá naquele slide da metodologia, lá na ferramenta de definição de metas, porque é isso que vai te dar a sua curva, qual tem que ser a sua curva de redução, tá? A gente pode pensar em sugestões, acho que tem algumas metodologias para a gente sugerir, tá? Mas também não faz parte do escopo desse projeto sugerir como você tem que calcular as remoções de carbono a partir de florestas. A gente vai fazer um apanhado geral, acho que da literatura, para conseguir estabelecer esse baseline. Com base nisso, talvez a gente consiga, sim, sugerir algum método, mas não está diretamente relacionado ao projeto. Aí tem mais uma aqui. A partir do momento que tivermos essa ferramenta finalizada, ela será acreditada ou reconhecida pelo SBTi? Isso é, poderemos divulgar que nossa meta é baseada em ciência validada pelo SBTi? É o nosso desejo final, é o que a gente quer, né, que eles também reconheçam essa ferramenta que a gente está criando, por isso que nós vamos seguir à risca tudo que eles orientam, tá? Até agora, acho que as conversas foram positivas, acho que existiria sim um interesse, a gente não sabe quando, né, isso vai poder ser possível, mas a gente vai trabalhar para isso, tá? No momento, a gente ainda não tem esse respaldo, né? A gente vai criar um método e uma ferramenta baseada em ciência para o setor sucroenergético pela Bonsucro, né? Então, a Bonsucro vai encabeçar essa criação, e vamos buscar, sim, essa acreditação futuramente, quando a gente terminar pelo SBTi também. A Marisa Trevisoli mandou um comentário aqui. Obrigada, Marisa, que vocês também têm bastante interesse em participar do projeto. Ótimo, vai ser muito bom aí ter vocês como produtores de cana participando e ajudando a gente a alimentar esse modelo. E a Marisa também colocou uma outra pergunta aqui, que ela tem a certificação Bonsucro, né? A gente sabe, juntamente com a Socicana, que ela gostaria de saber o que seria analisado para verificar a quantidade de emissão, além de boas práticas de manejo, tá? Basicamente, Marisa, são informações relacionadas à análise do solo, quantidade de agroquímicos que você usa, tá? Então, tem aí as principais fontes de emissões no campo, tá? E a gente vai traduzir isso em algumas variáveis para coletar esses dados, mas basicamente relacionadas a consumo de combustível, a consumo de agroquímicos no campo, né? As práticas que você adota, se houve algum tipo de conversão nos últimos anos de floresta, por exemplo, para canavial. Então, tudo isso a gente vai mapear para poder coletar isso com vocês. Algumas informações são até parecidas com o que está lá na calculadora Bonsucro. A gente vai tentar aproveitar o que já está lá, e para o que a gente não tiver ainda, nós vamos pedir aí para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Não vejo mais perguntas. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat, mas acho que não. Tá só os links aqui que a Nath colocou. Pessoal, tem alguém com mais alguma pergunta? Acho que a gente ainda tem alguns minutinhos. Fiquem à vontade para mandar aqui para o QIA. Vou dar mais alguns segundos aqui, se não aparecer mais nenhuma, a gente já caminha para encerrar. Acho que não chegou mais nada, então eu vou caminhar aqui para encerrar a nossa sessão. Queria agradecer a participação de todos vocês, o tempo aí que despenderam para estar aqui com a gente.
Esse projeto ele vai ser bem desafiador e eu particularmente acho que o Brasil tem um grande potencial de contribuir, né, de alimentar esse modelo, a gente conseguir realmente ter algo que seja fiel à realidade de tudo que o setor faz, para que essa meta realmente reflita tudo que acontece no campo, tá? Então, agradeço, acho que novamente aí a todos vocês, convido novamente para que interajam, participem do projeto, estudem um pouquinho como vocês querem se envolver, e a gente continua à disposição. O link da pesquisa de satisfação desse webinar já deve estar aí no chat. Peço aí que dediquem uns minutinhos para avaliar como foi, o que vocês acharam da sessão de hoje, para que a gente possa melhorar sempre, tá bom? Desejo aí um excelente final de semana a todos e um ótimo Jogo do Brasil também mais tarde. Um abraço para todos.